Que me fez honroso na presença desta tão distinta assistência vir dizer as minhas modestas palavras, agradecer de facto hoje com o temporal e o tempo medonho que caiu felizmente na nossa terra, tiveram a coragem e o arrojo de se deslocar, e vou ver se faço o possível para primeiro não me esmaçar muito com a questão histórica que escolhi, o tema, e de segundo para tentar de facto transmitir uma ideia que terminei e que alcancei com este estudo que tenho feito sobre a nossa questão temática do Porto de Sines e a importância que ele teve para a Espanha romana nos séculos passados da nossa verdadeira história. A importância é tal que ainda hoje falamos, como sabes, a nossa língua tem origem na língua romana e a nossa, digamos assim, cultura praticamente tem a base em toda a cultura romana. Nós sabemos que antes de vir os romanos, esta nossa área foi povoada muitos séculos antes. Mas foi povoada, digamos assim, muito atrasadamente. Portanto, eram povos que limitavam-se a caçar, a sobreviver do que apanhavam da natureza e pouco mais cultura que tiveram. Mesmo até à época céltica, digamos assim, pré-romana, rudimentar que todos conhecemos, os historiadores, o que têm aqui apanhado, são peças, digamos assim, à base do barro. Portanto, é apenas olaria. Portanto, a cultura pouco se desenvolveu e o conhecimento para além dessa arte, desse artesanato. A vinda dos romanos é que foi um passo, quer, digamos assim, na cultura, quer na língua, na arquitetura, construção de pontes, edifícios, foi toda uma introdução nesta área enorme que fizeram. Os romanos chegaram, dos conhecimentos que temos, chegaram aqui à Península depois de terem derrotado os cartagineses. Como sabem, o Mediterrâneo era um domínio antes do desenvolvimento de Roma, 300 anos antes de Cristo. Nós temos aqui os anos antes de Cristo, o nascimento de Cristo, e os anos depois de Cristo. A era de Cartago era a era que dominava todo o Mediterrâneo e as costas mediterrânicas. Cartagena espanhola era uma origem dos cartagineses, a Cádiz era uma origem dos cartagineses, eram da mesma maneira povos que, via marítima, chegaram a todas as margens da costa mediterrânea. Portanto, a era de Cartago foi entre 300 e 200 anos antes de Cristo. Portanto, de 300 a 200 anos, Cartago tinha o grande domínio de toda a área mediterrânea, não se introduziu por terra dentro, ficou digamos assim, próximo das costas, e era natural, com a luta com Roma. Roma cresceu, o Império Romano foi se desenvolvendo nesta época e entrou em guerra com Cartago para dominar o Mediterrâneo. A Itália tem ideia, a Itália era o país que pretendia dominar o Mediterrâneo e conseguiu. A Itália estava prolongada no Mediterrâneo dentro, Cartago, do norte da África, dominava estas costas, Roma entrou em choque e começaram as guerras púnicas que todos na história ouvimos falar. A primeira guerra púnica, os cartagineses perderam a Sicília. Portanto, a Itália, Roma, dominou a Sicília com a Primeira Guerra Púnica. Com a Segunda Guerra Púnica, perderam a Córsega, 200 anos antes de Cristo,
perderam a Córsega e a Sardenha, esta área, e com a Terceira Guerra Púnica foi a destruição total de Cartago e perderam, portanto, o domínio do Mediterrâneo e da navegação do Mediterrâneo. Passaram os romanos e chamaram o Mare Nostrum, o nosso mar, era o domínio que tinham. Portanto, o início, digamos assim, da vinda de Roma para a Península Ibérica dá-se normalmente no fim desta ocasião, com 194, criam Lusitânia, aparecem, digamos assim, os romanos a chegar a esta península. O que é que nós examinamos? Verificamos isto. Roma fazia a vinda a estas terras por mar. Por mar era muito mais fácil, depois de terem dominado e a segurança do Mediterrâneo, os romanos faziam uma vinda por mar em poucos dias, 10, 15 dias no máximo, às nossas costas, ao sul de Espanha e às costas da Lusitânia. Por terra, tinham que atravessar todos estes terrenos cheios de inimigos, cheios de povos ainda primitivos e que, portanto, não eram fácil deixar-se atravessar a pé, com carroça, como se fazia naquela altura. Tanto mais que isto é uma zona cheia de rios. Naquela altura ainda não havia as pontes romanas. Os romanos é que começaram a fazer pontes nos rios. Portanto, o transporte, hoje não há dúvida, se examinarmos, fazia-se por mar. E a vinda dos povos romanos para a península veio por mar. Ao vir por mar, o que é que aconteceu? Para dominar esta Lusitânia, os povos, os barcos romanos precisavam, não havia portos naquela altura, precisavam de praias, precisavam de zonas abrigadas. Sines, não há dúvidas que é uma zona abrigada à navegação à vela. E ainda hoje, toda a navegação à vela, dos barcos de recreio, dos iates, que navegam ao longo da nossa costa, quer vindos para o norte da Europa, quer vindos para o Mediterrâneo, normalmente, quando dobram o Cabo de São Vicente, vêm ainda dormir a Sines após um dia de navegação. Portanto, esta zona, ainda hoje, para o mesmo sistema de navegar à vela, é uma zona de abicar barcos, de procurar o abrigo. E aqui que nós sabemos, esta nortada constante do verão, que todos conhecemos, permitia que os barcos se abrigassem aqui. Portanto, Roma entrou para a Lusitânia servindo-se da abicagem, digamos assim, da chegada às praias de Sines para transportar os seus elementos, o seu material. Claro, todos sabemos, certamente, como todos os invasores, tem a resistência de quem cá estava. Teve a resistência dos restos dos povos celtas, dos lusitanos. Todos conhecemos a resistência lusitana, que foi enorme, todos conhecemos a luta do Viriato, mas acabou por ser dominado pelo poder de Roma, que era enorme. Roma já tinha uma coisa importante, dominava a siderurgia, já fazia aço, já fazia armas metálicas certas e tinha um domínio enorme, que era o poder navegar por todo este mar com excelentes barcos. Isto é um barco humano. Não é fácil construir ainda hoje um barco destes. Isto é preciso muita ciência. Ciência da estabilidade, conhecimento do centro de gravidade do barco, do centro metacêntrico, da sua estabilidade vélica. Tudo isto foi um conhecimento que os romanos, ao longo dos anos, se aproveitaram. Além disso, tinham a tal siderurgia que lhes produziu o machado, a enxó, a serra, que nós não tínhamos. Aqui ninguém construía barcos. Não só por não saber fazer, como não havia ainda a indústria da ferramenta de ferro. Portanto, isto
foi, digamos assim, uma ferramenta que os romanos trouxeram e que lhes permitiu vir, como eu já lhes mostrei, fazer a ocupação da nossa Lusitânia. Quando iniciaram parte dessa ocupação, o que é que aconteceu aos conquistadores, aos homens que chegaram aqui a Sines? Nós hoje sabemos que encontramos a maioria das ruínas em Mirobriga, mais longe de Sines. E começamos a perguntar às pessoas: mas porquê é que não foi Sines? Porquê é que não era Sines que os romanos se instalaram e construíram lá? Como a própria Roma não está à borda d'água. Como Coimbra não está à borda d'água. Como muitas outras terras, naquela altura toda a gente tinha muito medo do mar. Ninguém fazia cidades junto ao mar. Quando os romanos saíram deste mar, aqui as marés têm 30, 50 centímetros de altura. A água só pouquinho, não se nota. Quando saíram para fora deste estreito, encontraram marés de 4 metros, 3 e 4 metros. Ninguém sabia o que era marés. As populações, digamos assim, a gente inculta como era, olhava para o mar, o mar descia, e perguntava-se: e se amanhã, em vez de crescer 4 metros, sobe 40? O medo do mar era enorme. E chegou à época dos descobrimentos. O mar tenebroso, a boca do inferno, o cabo das tormentas, estes termos todos, reparem, vieram até aos nossos dias. O mar era uma coisa que metia medo às pessoas ainda hoje. Quando tem um mar temporal assanhado, ainda se assusta. Portanto, os romanos não construíram em Sines, mais para o interior. A razão, depois, vieram até a Santiago, vieram construir a sua base de avanço para Santiago. Não ficaram aqui à bagagem das consequências do que é que o mar podia dar. Eles nem sequer ainda sabiam que eram os maremotos, uma coisa dessas, não é? E, ao mesmo tempo, protegidos do assalto de piratas. Qualquer outro barco, pessoalmente ainda de povos que existiam de restos no norte da África, dos cartagineses, ou os próprios lusitanos, tudo isto podia aparecer com barcos. Não era muito coerente haver barcos, porque a construção romana era quase única naquela altura. Foram eles que construíram estes barcos e que mantiveram esta traça de construção durante muito tempo. Nós hoje, já disse, estamos a prever, já só em Vila do Conde é que sabem construir barcos destes de madeira. Quando reconstruímos umas caravelas em Vila do Conde, já ninguém sabe trabalhar de enxó nem carpinteiro de machado. Se quiser fazer hoje um botezinho, um bote, ainda é capaz de ser fácil fazer um bote, um bom carpinteiro. Mas se quiser fazer um barco deste, para ir para o alto mar e equilibrar-se nas ondas, não é qualquer artista que faz. Portanto, eles tinham estes grandes conhecimentos. Chegados aqui à nossa costa alentejana, e hoje supõe-se, eu pelo menos estou convencido, habicou-se muito entre Sines e Pessegueiro, a própria praia interior do Pessegueiro, a ilha abrigava a praia interior para os barcos fazerem reparação e amarragem, etc. Portanto, daqui partiu muito da conquista para o interior, que se fortificou aqui em Mirobriga. Nós, se olharmos hoje às instalações romanas que aqui deixaram, e vimos um fórum, vimos um teatro, vimos várias, digamos assim, edificações que não foram feitas, de certeza, para 10 pessoas, nem para 20, nem para 200. Foram feitas para milhares de pessoas que aqui passaram. Portanto, aqui foi uma base, digamos assim, romana forte, para incidir o avanço pela Lusitânia dentro. Os romanos chegaram cá, ainda não havia as pontes romanas feitas nos rios. Mas é que as fizeram. Começaram a andar por aqui afora a pé. Por onde é que eles começaram a andar a pé? Nós formos analisar
a nossa orografia, toda esta costa, somente no centro, partida e a Mirobriga, quando se começaram a tentar descobrir, eles não tinham cartas, os romanos não tinham mapas como há hoje, nem como havia no século XVI, quando se começou a construir cartas. Não sabiam o que estava cá dentro. Quando começaram a entrar, chegaram aqui e encontraram Guadiana. Não há pontes, a pé não se passa, as carroças não passam. Chegaram aqui para o norte, encontraram Tejo e não se passa. O que é que aconteceu? Emparedados por esses dois rios, foram avançando a pé para a nossa Beja, para a nossa Évora, criando a Pax Júlia, criando a Hebrita Júlia e, por sua vez, criando a Mérida. Daqui foram, de certeza, as conquistas romanas, foram emparedadas por estes dois rios, andando a pé por aqui, foram fortificando e foram criando estas cidades, hoje romanas, que foram a base da Lusitânia. De Sines, não tínhamos dúvidas, eu não vou analisar todo este movimento geográfico, que era a base de apoio à chegada dos romanos em quantidade, armamento, tudo isso para fazer a Lusitânia, mais tarde, pela situação de centralização interior, criou a capital em Mérida. Quem conhece Mérida sabe que centralizou-se depois ali todo o poderio. E porquê? Porque ao mesmo tempo que os romanos solidificaram a sua civilização nesta área, foram explorando as minas que aqui havia de minério. Ainda hoje temos as nossas minas, Austrália e tudo isso. E precisavam desse minério para levar para as siderurgias para Roma. Aqui está a razão das duas ações, uma da introdução na busca dos territórios e outra na leva de retorno para Roma dos minérios. A primeira coisa que eles levaram foi minério. Portanto, 93 a.C., quando chegámos a 93 a.C., vamos encontrar a conquista do Alentejo toda feita, até ao interior da Espanha, para servir de base à nossa Lusitânia. Foi Licínio Crássius, o conquistador de toda a área do sul do Tejo, até esta data. E dá-se início ao fim do período celta, portanto, digamos assim, a cultura celta acaba e começa a aparecer a língua romana. Começam os povos que cá estavam a saber falar romano e a utilizar a língua romana e a cultura romana. Entretanto, era necessário solidificar a retaguarda da Lusitânia romana que estava a ser, digamos assim, civilizada por Roma via mar. Foi quando se decidiram fazer as campanhas da Gália, foi quando César decidiu, pela retaguarda, vir tentar apoiar a estrutura da nossa Península Ibérica. Então, dessas campanhas da Gália, a partir dos anos 58, 51 a.C., é conquistada todo o sul da França, essencialmente esta zona do sul, para garantir então a passagem também a pé, digamos assim, em complemento da marítima, a passagem a pé das tropas romanas entre a península e a zona. Mas eu não sei se deixo bem esta imagem, que a solidificação da Lusitânia romana foi feita via marítima e quase que com garantia, através da nossa Porto Sines, solidificada na Mirobriga que aqui se construiu e que permitiu a expansão da Lusitânia. Claro que nada desta conquista é feita pacificamente, como
todos sabemos, houve sempre grandes problemas, inclusive até nos próprios romanos, quem é que ficava, digamos assim, a reinar nestas terras. Nós tivemos um famoso romano, Fábio Pompeu, que foi o organizador de toda a estrutura administrativa da Espanha e do exército, e que acabou por ser, digamos assim, o maior fornecedor de trigo a Roma, no centro da Espanha. Hoje não há dúvidas que Mérida foi escolhida como a capital, porque em volta das planícies de Mérida se produzia a maior quantidade de trigo necessária também, digamos assim, à alimentação dos povos romanos e dos soldados. Pompeu, como sabem, depois foi uma figura muito importante em Roma, entrou depois num triunvirato. Portanto, o fim total do povo celta na zona centro-europeia, quer da Península Ibérica, quer da França, acabou por ser em 48 a.C., na famosa Batalha da Lésia, que é ao pé da cidade de Dijon, que é até muito conhecida aí nos bonecos dos quadradinhos, do famoso Vercingetorix, não é, francês, o homem que resistiu aos romanos durante muito tempo. Eu vou só pedir a licença para ir beber uma pinga de água. Eu posso colocar uma questão? Não sei se já uma vez tinham pensado neste problema da importância de termos sido através aqui da nossa zona que a Lusitânia se constituiu, não? Assim que não tinha ocorrido, mas eu gostava de lhe perguntar se não há vestígios, também da entrada dos romanos pelo Guadiana. Portanto, pelo Guadiana acima, nós sabemos que os mouros depois, mais tarde, entraram e se fixaram em Mértola e não sei o quê. Mas os romanos anteriormente não... Eu não sou um historiador, conhecedor profundo da evolução de Roma, mas pelos dados que tenho, o início que solidificou a Lusitânia com a Beja, a Évora e a Mérida, permitiu depois que os próprios romanos, fizeram as pontes sobre estes rios e avançaram depois para o outro lado. E acompanhado desse avanço terrestre, permitiu que também os seus barcos fossem ao norte, digamos assim, fossem ao norte. Aqui já estraguei qualquer coisa. Muito obrigado. Portanto, permitiu que os barcos fossem ao norte e se espalhassem ao norte do Tejo e se introduzissem pelo sul da Espanha, através também do Guadiana. Não há dúvidas nenhumas que os barcos eram um transporte básico e ainda hoje muitos rios da Europa, como sabem, são autênticas estradas de barcos. Prolongou-se e continuamos. Os rios são hoje as melhores estradas. Naquela altura, muito melhor. O Guadiana, estou convencido que deve ter recebido barcos romanos, como recebeu o Tejo, também ninguém tem dúvidas nenhumas disso. Mas o que é certo, nos primeiros tempos, enquanto eles não conheceram e solidificaram a região, foi o fogo que foi formado a partir daqui da zona de Sines. A campanha de Espanha, há notícias de barcos romanos terem chegado até à Corunha, portanto, ninguém tem dúvidas de que foi uma utilização ao longo de toda a costa. Os romanos chegaram a ter um total de 30 mil homens deslocados de Roma para o interior aqui do Alentejo, para toda esta zona, para ocupar toda a Lusitânia, que é muita gente. Reparem, alimentar 30 mil homens numa zona destas todos os dias, tem que se dar de comer esta gente, tem que se dar um alimento, condições de transportes, tudo isto foi de facto uma logística marítima que se apoiou aqui no nosso porto e, por sua vez, do porto vinha aqui para cima de Sines. E nós, hoje, vamos aqui encontrar, junto ao nosso castelo, de Sines, as salgadeiras romanas
E hoje perguntamos, então estas salgadeiras romanas eram para salgar peixe. Não, ninguém tem dúvidas. Peixe à borda d'água. Sines não era a grande povoação romana. Então, para que é que se salgava este peixe? Este peixe nestas salgadeiras, aqui tem várias fotografias, nós vimos, umas 4 ou 5, aqui há 6 ou 7, são relativamente pequenas, não tem, poderá levar centos de quilos de peixe. Permitia que os romanos, quando viajavam no regresso para Roma, quando vinham do interior, Mirobriga, vinha do interior da Lusitânia, e iniciavam a sua viagem para Roma, precisavam levar comida nos barcos. A comida que levava-se de uma maneira geral, a maioria, era o peixe salgado, que estava aqui preparado para garantir o regresso da viagem. Portanto, isto vem confirmar um pouco que Sines era a base logística da navegação para Roma. Poucos sítios já se encontram destas salgadeiras. Isto não era para alimentar a população nenhuma, a população não se vinha alimentar de peixe salgado, mas era um depósito, digamos assim, logístico, estratégico, para quando a navegação, quando os barcos regressavam a Roma, ou com minério, com trigo, etc., os seus marinheiros precisavam comer durante esses dias. E tinha aqui, digamos assim, era o paiol do alimento, era o fornecedor automático que se encontrava aqui. Não vejo nenhuma outra justificação fácil para que serviriam estas salgadeiras romanas se não fosse para dar de alimento aos tripulantes dos barcos romanos que vinham cá. Chegamos, portanto, à parte, digamos assim, do fim depois da batalha que houve na França, em 49 a.C., a solidificação de todo o Império Romano, que depois se vai prolongar para lá depois de Cristo, ao longo de 400 anos, até quando, em 411, os holandes invadem depois toda a Europa do Sul e derrotam o Império Romano. Portanto, nós, antes de em 452 a tomarem Roma, esta parte foi tomada muito antes disso. De todos os conhecimentos que há romanos aqui na área, como sabem, mais próximos, que se encontram elementos em consonante com esta, digamos assim, introdução romana na Lusitânia, temos em Troia, também uma base, portanto, aqui está outra zona onde os romanos devem ter habitado, em Troia igualmente, e seguir para o interior. Temos as Odrinhas ao norte de Lisboa, como veem também no interior, junto a Sintra, tudo povoações relativamente longe do mar. E depois, mais ao norte, Coimbriga, que também está distante do mar, como veem, tudo construído fora do tal mar tenebroso e o mau mar que as pessoas têm. Hoje, ao contrário, hoje o mar é o bonzinho, dos marinheiros é que são os maus. Hoje temos que todos tratar do mar. Vai fazer a casa agora em cima do mar. Agora, exatamente, agora as leis e as normas todas é para a gente proteger o mar, beijar o mar e acalhar o mar, não é? Como elemento a observar. A nossa Mirobriga romana, que se instalou aqui pela sua localização, não há dúvidas que ficou a uma equidistância de Lisboa, do Algarve, da zona sul de Espanha, e que permitiu todo este movimento pedonal a pé fácil de introduzir os romanos que aqui desembarcavam e habicavam e recolhê-los para ir para Roma, partir para Roma com o menor
o menor número de quilómetros percorridos a pé. Naquela altura, andar a pé caçava muito, não havia carroça, nem muito carro. Andar, portanto, digamos assim, logísticos, urbanísticos da época, construíam as coisas de modo, à medida que foram conhecendo o mapa, que andassem menos quilómetros possível. Portanto, Vila-Obriga foi, de facto, uma localização logística espetacular em relação ao interior que se fez. Cento e 120 anos depois, vamos avançando, digamos assim, no fortalecimento da civilização romana e chegamos a 100 anos depois de Cristo, está no hipogeu, Vila-Obriga está no hipogeu. Nós consideramos pelos elementos que se encontram aqui, historiadores consideram que 100 anos depois de Cristo era, digamos assim, a idade do apogeu da grandeza desta cidade. Não há dúvidas que foi esse isso. E manteve-se, repare, desde os 100 até aos 411, no início da decadência de 300 anos em Roma, dos 411, quando vieram os alanos. São muitos anos, 300 anos, para a época é muito tempo. A decadência do Império Romano deu-se nesta altura. Portanto, passou a haver, digamos assim, um fortalecimento de cultura nesta altura, nesta zona, em toda esta zona, entre os dois rios, que teve tanta força que, inclusive, quando se veio dar, mais tarde, em 714, a invasão árabe da Península Ibérica, o poderio e a cultura romana foram tais que sobreviveram durante quase 1000 anos, digamos assim, 700 anos, que tiveram os árabes introduzidos aqui nesta península. E graças a isso conseguimos chegar hoje, à época que estamos a falar a nossa língua na base do romano e com a nossa cultura e as nossas construções hoje na base da cultura romana, da estrutura romana, até quase ao nosso tempo. Ainda hoje continuamos a fazer os edifícios na base das colunas, são colunas de cimento armado, são na base das colunas, na base das abóboras, na base das abóboras romanas. Ainda continuamos a fazer as aulas para os estudantes universitários na escadaria de anfiteatro, tal como os romanos oravam no anfiteatro que nós aqui encontramos em Vila-Obriga, em degraus, na mesma posição. Vejamos como, de facto, o poder da sua cultura foi tal que, durante milénios, se prolongou através desta. Portanto, minhas senhoras, eu não sei se esbacei muito com a história e espero que ficamos mais ricos com esta nossa zona aqui do Alentejo, de ter constituído uma base importante, não há dúvidas, de progresso e de razão para a conquista da Lusitânia e fortificação das suas cidades, apoiadas no Porto de Sintes. Não existia os portos. O Porto de Cartagena era uma praia, o Porto de Cádiz era uma praia, o Porto de Marselha era uma praia. Os portos só se começaram a construir verdadeiramente com obras de arte portuárias já nas épocas, digamos assim, do século XII e do século XIII. Mesmo depois da nossa independência, que continuou ainda a ser apoiada por barcos que abdicavam nas areias, as esquadras dos homens dos vikings que vieram lá do norte ajudar o Dom Afonso Henriques a conquistar Lisboa, ainda abdicaram em cima das praias da Trafaria, das praias de Almada e tudo isso. Ainda não havia Porto de Lisboa, ainda não havia nenhum Porto. E quando ajudaram Silves, a mesma coisa, abdicaram nas praias de Portimão e nas praias de Lagos e foram ajudar à conquista. Muitos anos depois, o sistema ainda era o mesmo. Ainda não havia portos e, portanto, são as praias que justificam, de facto, a chegada desses navios. E quem tinha bons navios, como tinham os romanos, precisavam de ter boas condições para os abicar, para os meterem para a área acima. Sobretudo
em zonas como aqui na nossa costa, em que o mar nem sempre é mansinho, não é? Nem sempre é agradável de conduzir. Há uma ideia que diz que os celtas, e havia já uma certa construção de navios no tempo dos romanos, quando eles chegaram aqui nesta zona. Eu não sou muito crente. Não sou muito crente que se construíssem navios nessa época, 400 anos antes de Cristo, mesmo 100 anos antes de Cristo, porque não havia ainda a ferramenta de ferro. Não havia árvores. Para já no Alentejo não havia árvore para tirar madeira. Para fazer um barco destes, como sabem, são precisos bons troncos, grandes troncos, para arranjar as peças de construção destes navios, as longarinas, tabuadas, quilhas, tudo isto, são precisos grandes troncos de árvores e de bons castalheiros, de boas árvores, que não havia naquela altura. Portanto, não se construía de certeza barcos destes. Não digo que não se pudesse construir uma jangada, um pequeno bote adaptado do arvoredo selvagem que havia aqui na área, mas construção naval não havia. Primeiro, há conhecimento de que tipo de árvores eram utilizadas? desculpe, Se há conhecimento de que tipo de madeiras eram usadas? Árvores. sim, estes barcos eram construídos em castanheiros. Os romanos tinham cultura de castanheiros e pinheiros também, mas muitos deles eram melhor madeira de castanheiro e pinheiro. Nós, eu não sei mesmo se aqui havia pinheiros no Alentejo, alguns pinheiros. Não havia, não tens, mas de certeza. E além da madeira, a ferramenta. Sem serras não se faz isso. Ninguém corta madeira destas sem serras. A serra é um instrumento de aço de fundição que requer já um grande avanço na história. Os romanos tinham a serra, tinham a enxó, tinham o machado, tinham o escopo para o calafete, tudo isto, portanto, tinham os ferros de calafetagem. Portanto, os romanos tinham esta ferramenta. Portanto, eu não vejo que tivesse aqui havido. E os celtas originariamente não vieram do mar, vieram da terra. Além disso, não há conhecimento na cultura celta haver alguma ferramenta metálica. É tudo em barro que há de conhecimento, que eu saiba dos historiadores, pelo menos, o que tenham descoberto, é tudo em barro. Portanto, não havia condições, mesmo que quisessem, para construir barcos e se deslocar. Portanto, foi esse o conhecimento. Relativamente à manutenção da língua, nós temos uma língua latina, portanto, com origem romana. Nós temos a nossa língua é latina, portanto, mas o que me parece é que, enquanto os árabes cá estiveram, com certeza que a língua deles também terá prevalecido. Mas depois, como os povos que vieram fazer portanto, os povos que fizeram a conquista aos árabes, aos mouros nessa altura, eram também de língua latina, provavelmente vieram e repuseram a língua. Mas durante alguns séculos, e há muitas palavras indigenas, estou eu convencida. Só para o Algarve? O Algarve no Alentejo, não, até temos dias. Comecem a Alcântara é Ponte, Almodóvar, Almofariz, a palavra romã diz exatamente tudo igual. que comecem a aula é árabe. E mais outras. Essas são as que nós sabemos. Agora, eu estou a dizer que eles quando se retiraram, os árabes quando se retiraram, sim, não deixaram, digamos assim, a estrutura, não deixaram a escola árabe como os romanos fizeram. Os romanos faziam logo um anfiteatro para dar aulas. O anfiteatro que nós aqui vemos era um sítio. A aula era uma oração como eu estou aqui a dar. Vinha um sabedor, vinha um sabichão, vamos lá, fazer assim, e vinha falar aos incultos. Os romanos era a aula, não é? E o árabe, não que eu tenha conhecimento, na Espanha houve muito desenvolvimento. Sim. E aqueles grandes filósofos, não sei se era o Averroes. Houve no Astro, o Avicena, há vários nomes que foram. Isso deixaram em Córdoba uma grande cultura. Nomeada. Em Córdoba e em Granada. Granada, mas nós aqui somos sempre não tiveram, inclusive, repare, não tiveram na parte naval tanto poder como tiveram os romanos. Atenção, sim. nesta época, no século, por exemplo, XII e XIII,
O árabe já tinha a vela latina que nós fomos buscar. A vela bastarda, a vela triangular, os seus barcos, os seus pangais, os chamamos dos pangais, que é, digamos assim, o descendente desse barco. O árabe no norte da África ficou, eu estou convencido, que muita da cultura cartaginesa, quem hoje visita Tunísia e visita estes países encontra, muita da cultura cartaginesa foi depois absorvida com as invasões árabes quando vieram ocupar o norte da África e ficaram com o conhecimento náutico dos cartagineses que tiveram, que foram os primeiros navegadores antes dos romanos. Os cartagineses foram os primeiros construtores navais do mundo. Os primeiros homens que conceberam a construção, o centro de gravidade, o metacentro de balanço, o equilíbrio vélico, foram os cartagineses. Isso é um conhecimento do construtor naval. Os fenícios. Os fenícios, sim, os fenícios também, exatamente. Os fenícios, são os pais mas dos os fenícios cartagineses, não navegaram tanto como os cartagineses. São os pais deles. Aliás, Eles é que foram fundar o Chico Cartago. teve, exatamente, toda esta costa, toda esta zona do Mediterrâneo foi, digamos assim, o primeiro conhecimento humano da navegação. É natural que os próprios egípcios, E os nós sabemos, egípcios já tinham barcos, sim. fizeram os seus papiros, os seus barcos, as suas construções, fizeram tudo isto, em Chipre, tudo isto, portanto os fenícios, mas era uma navegação muito local, vamos lá. Os primeiros a sair de dentro deste mar, nem sempre é manso, também quando é bravo também é bravo, mas de uma maneira geral é mais manso que todos os outros. Os primeiros a sair cá para fora e verem a necessidade de navegar em ondas e a mau tempo foram os cartagineses. Foram os primeiros que encontraram. E o confronto com os marés. Exatamente. E a seguir os romanos, portanto, transmitiram. Portanto, os celtas, a nossa cultura celta não tinha ainda conhecimento. Os romanos, a cultura romana, independente da língua, para mim, a construção de edifícios também foi importante. Reparem, ainda hoje encontramos as pontes romanas por cima dos rios. Eles permitiram uma divulgação. O Código Romano. As pontas. As leis. Sim, Essas nós herdamos também. Não é? Essa parte toda, digamos assim. Toda essa parte da organização administrativa e judicial. Como a língua, é lógico, a língua, por sua natureza, administra-se logo. A própria língua é logo uma administração, não é para fazer substantivos, adjetivos, gestos, que as nossas pessoas sabem melhor isso que a nossa língua é logo um primeiro painel administrativo, não é? Portanto, esse conceito depois passou para as leis, as leis romanas, e isso tudo permitiu que o seu desenvolvimento intelectual fizesse o desenvolvimento da construção naval, o desenvolvimento da construção de edifícios, etc. Tudo isso permitiu a civilização que se solidificou, como o exemplo que temos aqui em Milobriga, e se solidificou ao longo de todas estas povoações aqui do interior da Lusitânia, com os restos básicos em Mérida, porque centralizou-se ali. E em Miróbriga não há notícia de um chefe, digamos, não sei como é que era chamado na altura os governadores das cidades, que tivesse fixado em Miróbriga. Não tenho os conhecimentos que há aqui na zona, não tenho conhecimento de nomes. O único nome que eu arranjei foi este do Pompeu, mas foi para toda a Lusitânia. E o Licínio Crássios, que teve todo o sul do Tejo sobre a administração, este Licínio Crássios, de 23 anos de Cristo. Era talvez o pretor, não sei se seria o nome em relação a Roma, seria o pretor da Lusitânia romana, pelo menos. Eu não sei se será esta parte. Era o Punta Cana da altura. Eu acho que tenho pena que os nossos historiadores não desenvolvam mais este campo romano, especialmente aqui da nossa Miróbriga, em importância à Lusitânia histórica e, digamos assim, ao grande relacionamento, ao grande veio que se introduziu
digamos assim, da cultura romana, que é a nossa base, a nossa cultura. É tão importante, eu acho que é tão importante. Mas que quando se fala de Lusitânia, pelo menos, eu não sei se estou a dizer mal, mas é a noção que eu tenho. Quando se fala de Lusitânia, a nossa ideia parte lá para a Serra da Estrela. E vai lá para o Viriato e para as cabanas do Viriato e não sei o quê. E ninguém pensa em Lusitânia e em ensinos ou em Mirópolis. Entre estes dois rios, está aqui bem feito. A Lusitânia nasceu entre estes dois rios. O Tejo, não há dúvida, depois os romanos foram para lá e os dirigiram. O que é que aconteceu? O Viriato refugiou-se, fugiu para lá do rio, não é? Refugiou-se na Serra da Estrela. Foi já quando ia fugir. Exato. Portanto, é natural que quando os romanos começaram a construir pontos sobre o Tejo e alargaram a Lusitânia para o norte do Tejo, nós passámos a ter essa noção que a Lusitânia, era assim a capital na Serra da Estrela. Pois, Eu não me admira, não tenho conhecimentos históricos, se não tivesse sido em Miróbriga a primeira capital da Lusitânia. Ou chegar aqui, digamos assim, 300 anos antes de Cristo, ou começar esta conquista, porque a da Gália veio só 200 anos depois, como reforço a, digamos assim, ninguém se metia a andar. Já viu que era andar a pé por aqui, um carro. Ninguém chegava vivo. Realmente é mais lógico. Nem levava nenhum burro carregado ou nenhum animal carregado a Roma a começar daqui a pé. O caminho era triturado, era saltado, era roubado. Mas entre, por exemplo, entre o achamento, como agora se diz, entre o achamento dos territórios e depois a fixação de colónias, haviam, os primeiros vinham os guerreiros, não é? E depois, quando é que se fixavam as colónias? Quando é que vinham as famílias? Quando é que se faziam cidades? Para ver cidades não é só com guerreiros. É não. Vamos lá. Se nós acho que era tinha que se conquistar o Império. nós examinarmos é que eu queria saber. a chegada à Lusitânia, 194, quase 200 anos antes de Cristo, e Miróbrida foi apogeu 100 anos, há 300 anos. Nós, estou convencido que todo este campo, como dizem muito bem, há primeiro uma vinda de prospeção militar. Os marinheiros, os homens do barco, chegam os homens do barco, entram e vão procurar acampar, digamos assim, ao ar livre com uma tenda. Escolhem um local para começar a fazer as edificações. A partir daí têm que buscar pedreiros, os operários, o pessoal que os ajuda. Vão buscar mais gente, fazem viagens a Roma, voltam e trazem mais gente. Começam a fixar a gente construtora da cidade, começou a construir a cidade. Ela veio-se construindo até 100 anos. Durante 300 anos foi-se construindo. Depois vêm as famílias, os construtores, vêm os negociantes, vêm os que vão explorar as minas, os que vão explorar os campos, que vão fazer depois o negócio e que vão alimentar este caudal do movimento dos navios. Os navios é a ligação, mas depois fez, e com muita força, a fixação aqui no local. Os romanos fixaram-se bem no local. Misturaram-se com certeza com os indígenas da terra. Certo? Lógico. Seriam muitos. Não seria muitos, eu não sei que população celta poderia haver aqui em Miróbriga no tempo. 500 pessoas, 100 pessoas em toda a área, não sei, seria difícil. Portanto, o desenvolvimento populacional foi muito importado, estou convencido, não só pelos romanos natos em si, como pelos escravos que eles faziam. Os romanos faziam milhares de escravos que trouxeram para as suas cidades que foram conquistadas. Aliás, não havia nenhuma casa de um pretoriano que não tivesse os seus escravos. Os escravos para preparar os seus bens. Para preparar os seus bens, para preparar as suas coisas. Portanto, os escravos eram a base, como dizem muito bem, o que era a população. Eu conheci que a maioria eram escravos, que eram apanhados das conquistas de todo o Mediterrâneo, que eles faziam e vinham trazendo para os ajudar. Eles seriam a cúpula, digamos assim, diretiva, o romano puro, vamos lá, seria a cúpula diretiva e os escravos seriam os romanos, não sei se de segunda classe, terceira classe, para ir formando as cidades e solidificando toda esta estrutura. Mas é preciso não esquecer que a parte conhecida de Miróbriga é uma parte mínima.
hidráulica teve muitíssimo mais importância. Toda aquela encosta, todo aquele balde. Ainda lá, não está escavado para ver. Isso, se nós escavarmos mais, encontraremos mais na cidade. Daria uma ideia da importância da cidade que o atraso nos trabalhos arqueológicos não permite. Há um circo romano. Eu estou convencido que foi a capital, a primeira capital lusitânia, que É primeiro muito foi provável, porque há a navegação. a maior parte, desculpem a minha garganta, a maior parte não está conhecida. Não estou convencido que sim, E está doendo. suponho que dificilmente virá a ser, porque para já o nosso país não investe. E depois vai contra os interesses dos proprietários. Mas se há conhecimento arqueológico de toda aquela encosta e vale estão. Sim. Conhece uma parte. Isso é mais que evidente quando se olhamos aquela, digamos assim, Tem muito mais aos muros que interesse. rodeiam toda Santiago de Cacém em si, deve ter sido, todos os morros, são 4 ou 5, não é? Principais. Santiago de Cacém deve ter sido cúpula romana. Aquela talvez fosse a mais centralizada, onde ficava um bocadinho o Senado. Onde havia os banhos. Mas todas as outras cúpulas deviam ter instalações romanas. Algum comércio não mais importante. E era, portanto, vinha buscar o apoio aqui assim, repara, aquilo não se construiu, nem se fez, se não tivesse onde desembarcasse material e equipamento e estrutura através das suas viagens de Roma, que vinham aqui assim ao nosso porto, não é? Portanto, eu espero que nós... Ponha lá o barco outra vez, que o barco está a chover. Aquele número 9... O número 9 como é que se chama essa coisa? Uma gaia. É uma vela. É que para orientar o barco. Isto é uma vela, digamos assim, de esparrela, como a gente Mas chama. digo eu, seria para orientar. Sim, isto fazia, repare, que este sistema ainda era um sistema de navegação redonda, as velas ainda eram quadradas e, portanto, os navios andavam quando tinham vento pela popa. E esta vela, isto ajudava a orientar e equilibrar o barco, sobretudo a não cair. Se os ventos virassem de repente, esta vela, como era um pano que não tinha, digamos assim, a capacidade de fazer bolina, como essas velas triangulares, era esta que aguentava a segurar o barco. Fazia de leme de segurança. Esta esparrela. Isto é preciso saber muito para fazer isto, não é? É preciso conhecer muito de arquitetura naval, para que só quem se conhece construção naval, para construir um barco desses, 300 a 400 anos antes de Cristo, já saber muito. Eu posso acrescentar só uma coisa em relação ao que Deve disseste? ser daí que vem o cair na esparrela. Aqui o nosso comandante já disse que ia fazer uma sessão sobre construção naval, exclusivamente. Sobre a construção naval. Ah, Toda a conversa que nós tivemos. Trazer aquele... Mas essa é sempre mais maçuda. Não tem assim muito Mas a gente interesse gosta de saber. para aqui. Não, por amor de Deus, não quer Mas dizer que não não seja tem. sobre os Porque tipos. é difícil arranjar no sistema da construção naval um interesse às pessoas que não estão dentro do assunto. É um bocado Trazer maçudo. daqueles... O senhor tem um livro que fez. Tudo com termos... Só que os termos são espetáculos. Dicionário. Dicionário, que é por acaso Dicionário, assim. é. Acho que ficou na biblioteca. Quando me oferecer, posso deixo pôr na uma biblioteca. questão? E senão já tinha Mas trazido esse, as placas. qual deles? Um fala em Da tudo. poluição, não é? Não, um fala tudo em termos Náuticos. náuticos. O senhor ofereceu-me. Lembra-se na altura, eu estava na biblioteca e até ofereceu à biblioteca. Senão eu já tinha trazido. Eu agora estou a acabar, estou a atualizar já com os termos novos dos contendores, da tá bem, contabilização dos navios de gás, desta terminologia toda nova que tem aparecido na construção naval. E estou a atualizar, a ver se arranjo paciência e vista. Mas quando está a voltar, está. E o Rosas quer fazer uma pergunta. Eu estou curioso por Deixa eu falar onde é lá. que está o leme do barco. O leme do barco não está posto aqui, está aqui em cima. O leme do barco está aqui em cima. Esta peça era um madeiro, o leme do barco. Saía assim, Então, mas onde é que está o nível da água? o nível da água está Ah, aqui. então não é, não está no, dentro da água? Está dentro. Esta metade é a carena que está mergulhada, digamos assim. É a linha d'água. Sim. Assim como tinha aqui à frente também um leme, repare, isto é quase uma espécie de leme. Sim, sim.
segurar, isto é para orientar a Agora este madeiro era normalmente, isto veio dos egípcios, não, e chegou até ao nosso tempo. O leme durante muitos anos vinha, era uma barra apenas e tinham uma série de escravos cá em cima a segurar isto para orientar. E depois é que se começou, digamos assim, a alargar em painel. À medida que criou velocidade nestes barcos, como não havia grande velocidade, o leme não era preciso ter uma superfície de painel grande. Os lemes, como hoje, são grandes. E outra coisa, portanto, os romanos também fizeram parte da conquista da península pela costa oriental. Sim, sim. Que era aqueles que conheciam mais. Sim, portanto, a intenção era depois se juntar. E para proteger, exatamente, vamos aqui ao mapa, depois de terem criado a nossa Lusitânia, de se terem solidificado aqui dentro, eles continuaram a ser atacados pelos celtas que existiam, que ficaram remanescentes. Portanto, tiveram que proteger esta zona e sobretudo, as lutas depois na Gália, com os franceses, com os francos, que durante anos estiveram, não é? O César, e aliás, foram até a Inglaterra. Portanto, foram pacificar, conquistar esta zona para proteger e ligar, como o senhor diz muito bem, poder garantir esta ligação. Mas esta ligação sempre foi muito difícil. Esta ligação foi sempre... Para já, vinham os Pirineus. Não era fácil. Era mais abaixo. Mais é outra costa. Sim. Toda esta zona. Eles já conheciam isso, que isso era o mar deles, não é? Alicante, Cádiz, Valência, toda esta zona, depois começou a ser, digamos assim, povoada por eles. Mas... Até porque aí está referido como outra cor. Sabe que eles também tivessem começado a avançar da costa para o interior, mas a Lusitânia aí só está a partir da costa ocidental, não é? Mas esta zona, quando os romanos destruíram Cartago, não os mataram todos. Não os estragaram todos. Quando Roma destruiu Cartago, continuou a ter aqui nas costas da Espanha a infiltração dos povos remanescentes dos cartagineses. Portanto, os povos que descenderam dos cartagineses, os seus descendentes, continuaram a fazer pirataria e assalto, razão porque a maioria das cidades eram cá feitas para o interior. Não era só o mar, mesmo aqui na zona onde o mar não assustava tanto, vinham fazer a zona. Roma não. A própria Roma está no interior de Roma, não está à borda de... O porto de Roma é Hóstia, como sabem. A própria Roma foi feita no interior, com medo da pirataria. Portanto, estes povos continuaram aqui a afetar o sul da Espanha. Resultado, os romanos sentiam-se mais seguros, quando vinham para o Mediterrâneo havia menos pirataria, não é fácil andar aqui a navegar no Mediterrâneo, mesmo com bons barcos. É preciso ser marinheiro, saber o mar. Portanto, os romanos, ao irem para a Lusitânia via Sines, protegeram-se da pirataria durante séculos, durante muitos anos. Enquanto que aqui eram fustigados. Foi mais fácil para eles penetrar aí. Está a ver o panorama que, de facto, isto é um raciocínio que eu faço e sigo, não é? De acordo com a lógica marinheira, com a lógica náutica, com a lógica da navegação atual. Nós temos que raciocinar com estes dados para chegar à conclusão histórica. Os historiadores têm os dados históricos, dirão se sim ou não. Portanto, os elementos históricos dos historiadores confirmam que a Lusitânia foi desenvolvida por aqui com esta conquista. A razão, eu admito, que seja todo o equilíbrio náutico que os romanos tiveram em vir nesta área. E, ao dobrar o Cabo São Vicente, qualquer viajador que vem aí com um iate, sabe que só vai encontrar em Sines e nas praias envolventes de Sines, entre o Pessegueiro e Sines, as melhores condições de segurança e de abrigo aos seus barquinhos de vela, que era o que acontecia aos romanos, que de certeza aqui abicaram e a partir daqui. Se fosse hoje em dia, nem entrava lá nenhum senhor das nossas janelas. E como é que eles vigiavam aquelas salgas? Onde é que eles teriam coisa das salgas? Pois. Agora uma pergunta que não tem nada a ver com isto. O senhor, ultimamente, antes de se reformar, andava em petroleiro, não era? Sim. O último foi um desses navios de gás. O último foi um desses navios de gás que vem com as férias lá.
Mas iniciou... Fizermos cabelos brancos, andar em cima daqui faz cabelos brancos. Cada vez que uma coisa está, a gente com um cabelo branco nasce. Pois é, deve ser. É que nem em cima de uma bomba. Era o Sacor Marítimo. Sacor Marítimo. Sacor Marítimo. Mas o Qual era o seu, navio? O Sidley e o Landim. O Sidley e o Bandido. mas o seu início foi em que género de barco? Estreleiros sempre. Foi sempre. Pois pensei que tivesse começado. Ganhava-se mais, eu não tinha dinheiro. Pois era claro, impressionante. sim. Precisava de... Ganhava-se mais no estreleiro, porque ganhava nos paquetes, os meus colegas queriam ir para os paquetes. O último comandante desse navio foi o Russo Novo. Nos estreleiros ganhava-se mais 15% É, daquela. mas lá O último comandante desse navio foi o Russo Novo. Foi, sim. Foi ele que controlou, não foi? Foi fundiado pelo submarino ali ao lado. Assim. Foi? Em que ano? Não sei se 69, 70, 69 ou 70. Mas foi fundeado. Foi fundado porque ele abandonado, a tripulação abandonou, ele adornou tudo, ficou, teve em Roma, adornou e ficou a perigar. Ia para as ilhas. Foi um submarino, afundou. Mas afundou intencionalmente, não é? Sim, sim. Que era um perigo para a Podia ficar navegação. ali assim. Então correu os 7 mares do mundo. Correu tudo. Do Japão à Rússia, da América, não é? Maravilha. Maravilha, não sei. Pois, Vamos lá, maravilha. não, sim, aprende-se, não, não diz nenhum. Não se vai dormir agora quando se Aprende-se muito. vai. Uma das coisas que se aprendi é, depois de passar o canal de Suez, é que se encontrou o mundo. Depois de passar o canal do Suez. Quando se chega à Índia, a Índia hoje tem 12 Estados. Desses 12 Estados, 7 são maiores que a França. Nem sabem o que é a Europa. Quando se chega à China, aquela gente do Oriente, Aí é que começa a o mundo. humanidade está no Oriente. Nós agora é que estamos a sentir assim um peso um pouco os chineses a crescerem. Perigo chinês. Os chineses fazem 50 petroleiros por dia. Olha, meu Deus. Os chineses estão a fazer Fazem, 50 constroem, petroleiros, constroem. constroem 50 petroleiros por dia. Os chineses têm 5 milhões de firmas na China, 5 milhões de empresas, já tem mais de 5 milhões de empresas. Os chineses estão com umas... Aliás, todo o mundo, e a Índia está na mesma. A Índia, portanto, quando nós passamos o canal de Suez, nunca mais sabemos o que é França, Inglaterra, ninguém fala, passa-se para lá, ninguém mais fala no que é... Aí é que a gente viu que o mundo está do outro lado do Oriente. No Oriente é que está 2/3 da humanidade. Isso é mais...